Olá, aqui quem fala é o editor das videoaulas. O professor de filosofia de vocês foi sequestrado pela gangue a qual eu lidero. Neste momento ele está sendo mantido em cativeiro, e para libertá-lo nós exigimos uma quantia de 10.000 reais. O que que tá acontecendo aqui? Nada não, chefe, eu só tava. Você não devia estar aqui não, pô. Não, é aqui. Não, nada, sai Era daí. só uma brincadeira, ai ai. Vai lá, Erro EBRKKKKKK. palhaço. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí para todos que estiverem acompanhando esta maravilhosa aula de filosofia. Na aula de hoje vamos falar sobre Aristóteles, mas antes de mais nada, ô editor, O que foi agora? solta a vinheta. Quero não. Não tô com vontade. Se você não soltar, você não vai fazer nenhuma participação aqui mais não, hein? Af, tá bom. Obrigado. Ziggy-diggy-dum, 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 ziggy-diggy-dum. Eu disse pra você soltar a vinheta da videoaula. KKKKKK. Então, pessoal, indo para as características gerais aí do Aristóteles, a gente tem as seguintes coisas. Primeiro, a gente fala que o Aristóteles ele possui uma concepção realista. O que isso significa? Isso significa que o Aristóteles ele vai se diferenciar de Platão. Porque o que a gente tinha em Platão? Né? O Platão acreditava que o mundo físico, o mundo material, era algo assim ilusório, algo falso. E o que aonde estaria a verdade, a perfeição, né? Estaria então numa outra dimensão que é o mundo das ideias. Então Platão é aquele cara da brisa, assim, né? Aqui é Matrix e lá no mundo das ideias que existe a verdade, pá. Então, o Platão ele era o cara das brisas. Já o Aristóteles ele é um pouco mais pé no chão, porque ao contrário de Platão, Aristóteles ele vai acreditar que você consegue sim produzir conhecimento verdadeiro a partir do mundo sensível, a partir do mundo físico, a partir do mundo material. Então por isso que a gente fala que o Aristóteles ele é mais realista nesse sentido, por ele ser mais pé no chão, por ele confiar um pouquinho mais, né, no mundo material em relação a Platão. Então ele é um cara assim bastante pé no chão nesse sentido, certo? Enquanto em Platão a gente tinha essa dicotomia dos mundos, né? Mundo sensível e mundo inteligível, sendo duas coisas opostas, em Aristóteles a gente vai ter uma coisa chamada unidade do ser, que é um conceito que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Uma outra coisa, Aristóteles ele é o precursor das ciências, por justamente ele iniciar com o estudo dos seres. A gente vai ver que Aristóteles ele é cheio de ficar classificando as coisas. E essa questão de ficar classificando, analisando os seres, é o que será, o que vai ser uma das bases aí da ciência que a gente conhece hoje em dia, das ciências, certo? E uma outra curiosidade é que o nosso amigo Aristóteles, ele vai influenciar muito o cristianismo na Idade Média. A gente vai ouvir falar na filosofia, nas nossas aulas de filosofia medieval, a gente vai falar de um tal de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele é um santo da Igreja Católica e um filósofo bastante importante, que ele vai se basear muito no pensamento de Aristóteles, certo? Então é uma coisa interessante aí que a gente tem. Então agora a gente vai falar a respeito da unidade do ser. E quando a gente fala da unidade do ser, a gente fala de dois conceitos, substância e acidente. O que seria substância? O que seria acidente? No nosso último ou penúltimo plantão de dúvidas que a gente teve,
Eu falei para vocês que os filósofos, uma hora ou outra, eles vão ficar trocando os termos. Vocês se lembram? Então, Aristóteles é um cara que vai fazer isso. A gente já viu o conceito de essência e aparência. Só que agora, o Aristóteles ele vai trocar os termos e vai chamar essência de substância e aparência de acidente. São tudo sinônimos, tá, gente? Então, é realmente só uma troca de termos que às vezes dificulta a nossa compreensão, mas também não entendo por que os filósofos fazem isso. É uma frescura do cacete. Mas, enfim, substância, então, é igual a essência e acidente, aparência, certo? Anotem aí que essas coisas são sinônimos, correto? Aqui em cima eu fiz um resuminho que para a gente fazer uma comparação entre a brisa de Platão e a brisa de Aristóteles, correto? A respeito então do ser. No caso, vamos pegar um exemplo, né? Vamos pegar o ser humano como um exemplo aqui para a gente compreender melhor. Então, um exemplo de ser, vamos pegar a humanidade, o ser humano. Para Platão, o ser humano ele se encontra dividido, entendeu? Porque Platão ele fala tem o mundo inteligível e o mundo sensível. O mundo inteligível seria o mundo das essências e o mundo sensível das aparências. E o ser humano ele vai se encontrar dividido entre essas duas dimensões. Por quê? Porque o corpo material do ser humano pertence ao mundo sensível, o mundo das aparências. Enquanto a alma humana, porque a gente viu também que Platão ele também acredita na existência de uma alma imortal, a alma humana, para Platão, pertence ao mundo inteligível, ao mundo das essências. Então observem aqui que o ser humano se encontra dividido. Já Aristóteles, ele tem uma concepção bem parecida com aquela questão do bombom que a gente falou antes, né, na aula passada. Aristóteles ele vai dizer assim, existe a essência, que ele vai chamar de substância, e essa essência, essa substância, ela vai estar no íntimo do nosso ser, entendeu? Porque a essência é aquela coisa que nos define como ser. E enquanto exteriormente a gente vai ter as nossas aparências, que o Aristóteles vai chamar de acidente, correto? Então, é exatamente essa questão do bombom. E por conta disso, Aristóteles, ele acredita que a função da filosofia é justamente fazer essa questão de desencapar o bombom, tirar a embalagem, tirar a capa das aparências para você conhecer a essência, a substância, porque quando você conhece a essência do ser, você conhece o ser, entendeu? Então, para você conhecer o mundo, você tem que manjar aí dessa questão de desencapar, entre aspas, os seres da realidade. Voltando a falar, quando a gente fala em ser na filosofia, falamos de seres animados e seres inanimados, correto? Então tá bom. Mas como que o Aristóteles vai definir o que é substância, o que é acidente, o que é essência, o que é aparência? Como que ele define? Vamos começar por acidente. Aristóteles ele vai falar que os acidentes são um conjunto de características que são bastante específicas de um ser, certo? Vamos pegar o exemplo ser humano. Vamos concordar que de cada indivíduo tem características muito particulares, né? Algo que você não pode generalizar, porque depende de cada indivíduo que a gente está falando. Então, quando uma característica é bem particular, bem específico, ela faz parte, então, do acidente. E o acidente, né, as características acidentais, elas são circunstanciais, por conta dessa questão que eu falei. São características que dependem do indivíduo que a gente está falando, depende do contexto. E por conta disso é uma coisa bastante imprecisa, porque os acidentes, né, as características acidentais, elas variam muito
É aquela questão do relativo, do depende, certo? E é por isso que a gente chama de acidente, porque o que seria algo acidentado? Pensem, o que é uma superfície acidentada? É uma superfície lisinha, bonitinha, retinha? Não. A superfície acidentada é uma coisa toda cagada, cheia de buracos, negócios virado, pá, né, uns tocos, uns negócios, entendeu? Então, acidentado nesse sentido, porque se uma coisa lisa é igualzinha, né, aquela coisa bonitinha, que o pessoal que tem toques, né, sente, né, uma satisfação muito grande, as características acidentais são acidentais nesse sentido de ser uma coisa, sabe? Que você não. Uma coisa muito bagunçada, um negócio muito zoado, assim, né? Como uma superfície toda quebrada. Vamos pensar num asfalto, né? Que foi uma rua mal pavimentada. Como que ela é? Ela é acidentada, ou seja, toda cagada. Não é uma coisa bonitinha, retinha. É os negócios esburacados, negócio feio pra cacete. E as características acidentais são mais ou menos assim, porque não são características que você consegue planificar para todos os seres. É uma coisa que você vai ter que considerar, né? Parte por parte, indivíduo por indivíduo. Então fica essa coisa muito, sabe, bagunçada, diferente, variada, da mesma forma que é variado uma superfície mal pavimentada de uma rua, né? Que não é retinha 100%, é todo. Cada parte é diferente, o negócio tudo zoado, tudo cagado, certo? Um exemplo seria a cor de cabelo dos seres humanos. Seria um erro a gente falar que todo ser humano tem cabelo liso. Não. Tem pessoas que têm cabelo cacheado. Beleza pura. Ah, então todo ser humano tem cabelo. Não, tem gente careca. Então, tipo, a característica, formato do cabelo, a presença ou não de cabelo, é uma característica que o Aristóteles vai classificar como acidente, porque é uma coisa que varia. Já a substância, a essência, é uma coisa oposta. É uma coisa que você sim consegue generalizar para um conjunto de seres, né? E a substância é uma coisa que você consegue generalizar, que vale para um conjunto de seres, uma coisa mais universal, vamos dizer assim. É uma coisa estrutural, ou seja, é uma coisa que define o ser, e é uma coisa intrínseca, é algo assim que essa questão que eu falei de definir o ser, é intrínseco, é algo íntimo, é algo, né, que se você tirar do ser, esse ser deixa de ser o ser, ele passa a ser uma outra coisa diferente. Ou seja, temos uma coisa A, eu tiro algo substancial, uma característica substancial desse ser A. O ser A deixa de ser A e passa a ser B. Ele muda, certo? Mesma coisa aqui que a gente está vendo na questão dos cavalinhos aqui. As características substanciais, elas vão valer para todos os casos aqui do cavalo. Então, as características substanciais são características que todos os cavalos têm, que vai valer para todos aqui. Agora, o acidente é uma coisa que vai variar. Por exemplo, a gente não consegue ver muito bem aqui, mas a gente está vendo, por exemplo, a cor. Tem cavalo que é mais clarinho, um cavalo que é mais, né, escurinho um pouco, tem um cavalo mais escuro ainda. Característica cor, acidente, aparência, algo que varia. Agora, a presença de rabo, a presença de orelha, o formato da cabeça, o fato de ter 4 patas, né, de andar usando as 4 patas, tudo isso aí são características substanciais que valem para todos os cavalos, correto?